eu dividi minha palestra em 3 tópicos. O primeiro eu vou falar da parte de saneamento da cidade de Bauru, incluindo aí água, esgoto, lixo e drenagem. No segundo momento eu vou estar falando de alguns outros temas urbanos e no terceiro momento eu vou falar da questão do cerrado. Quem aguentar ficar até o final, no final tem um prêmio aí para vocês. Eu separei umas fotos bem legais do cerrado de Bauru e eu acho que vai ser legal, porque as pessoas estão acostumadas a ver o cerrado por fora. Eu vou estar mostrando um pouco do que tem dentro do cerrado de Bauru. Tá? Vamos passando aí, quero agradecer ao Cláudio que se dispôs a ser voluntário. Vamos falar um pouquinho, começar da água, do esgoto, do lixo, vamos falar um pouco do saneamento da cidade. Próximo. Hoje, antigamente era 50% da água de Bauru era do Batalha, hoje já está em torno de 36%. Não dá para aumentar a quantidade de água do rio, então o que está acontecendo é que está aumentando a quantidade de água dos poços. Hoje 64% é água subterrânea. Nós já tivemos aí em Bauru a perfuração de 54 poços profundos, hoje 34 estão em funcionamento. A maior parte dos poços vem perdendo a quantidade de água produzida, então novos poços estão tendo que ser perfurados para dar margem a tudo isso. São 128 mil ligações de água hoje, são 1.500 quilômetros de rede, e Bauru é bem complicada essa questão da rede, porque Bauru foi uma das primeiras cidades do interior de São Paulo a ter rede própria de distribuição de água, então a nossa rede é antiga, e por isso a gente tem um problema muito sério com vazamentos. Podemos passar? Aqui, só para ter uma ideia, em Salmão é o município de Bauru, a cidade de Bauru está aqui concentrada na área urbana, em 60 km², na bacia do Rio Bauru. Aqui a gente tem a bacia da Água Parada, a bacia do Batalha e a bacia do Córrego Campo Novo. São as 4 microbacias principais da cidade de Bauru. O Batalha, aqui pertinho, na Bauru Piratininga, isso daqui é um córregozinho. Né? Aqui ele já perdeu 70% da sua água para o abastecimento de água de Bauru. O assoreamento dele é muito intenso. O Fórum Pro Batalha vem fazendo um trabalho para reflorestar ele. Com isso a gente conseguiu perenizar o Batalha, porque senão a gente provavelmente já teria perdido ele para o assoreamento. Podemos passar? Aqui uma imagem da lagoa de captação de água de Bauru. Esse é um reservatório artificial, onde é feita a captação de água. Aqui a parte dos fundos já foi toda reflorestada. Né? E aqui é um fragmento que sobrou ali. Podemos passar? Se a gente pensar em sustentabilidade só com água superficial em Bauru, hoje a gente tem quase 400 mil habitantes. Se a gente buscar 70% da água disponível no Batalha, na Água Parada e no Campo Novo, que dá mais ou menos isso daqui, a gente vai poder aumentar a população de Bauru, pensando na água que a gente tem na cidade hoje, em mais 160 mil habitantes. Ou seja, a água é hoje sim um limitador ao crescimento da cidade, e a cidade não pode prescindir nem da Água Parada, nem do Batalha, nem do Campo Novo, se a gente quiser continuar crescendo. Então essa é uma discussão que a gente tem, que não é uma discussão fácil, porque o tempo todo querem que a gente faça uma opção. Nós não podemos prescindir nenhuma das opções, caso a gente queira continuar tendo sustentabilidade. Isso aqui são os poços que a gente tem previsto para perfurar de imediato. O DAI não tem dinheiro para todos eles, mas é algo que a gente precisa perfurar imediatamente para que a gente não venha continuar tendo problemas de falta d'água. São poços bem profundos, alguns que chegam próximo de 600 metros, como o Poço Zona Norte. Vamos passar? Reservação, também nós estamos aí numa situação bem desesperadora de reservatórios. Podemos passar? Mais uma. Esse aqui foram alguns que foram inaugurados no ano passado. Então a gente pode passar rapidinho. Vila Cardia, o Marabá, o Otávio Razi, o Bauru 16, o Nações 2 foi o último agora. Os poços, mais ou menos, produzindo 180 a 200 metros cúbicos de água por hora. Hoje são os poços existentes, são esses daí. Podemos passar ao próximo. Os que a gente perfurou ano passado, que deu uma normalizada. Hoje Bauru não está com falta d'água, mas eu também não tenho água sobrando. Podemos passar? Os previstos são esses daí. Eu pedi dinheiro agora para o PAC em abastecimento para a gente conseguir fazer esses poços. Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer com recursos do DAI. Cada poço desse hoje custa mais de R$1 milhão. Vamos passar? Os reservatórios existentes, mais uma. O que eu tenho necessidade, isso é o que eu fiz no ano passado e o que eu tenho necessidade agora. Podemos passar ao próximo. Necessidade meio que imediata de construção. Tá? Além dos poços, eu tenho uma necessidade de fazer as interligações dentro da área urbana para poder fazer as manobras e conseguir tirar água de uma região e colocar na outra,
quando a gente tiver problemas eventuais, e sempre tem problema e vai continuar tendo problema, porque é normal uma bomba queimar, é normal uma adutora estourar, isso acontece no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. O que a gente tem que ter é possibilidade de poder fazer essas manobras e não deixar a população numa situação de falta d'água. O esgoto, hoje 98% do nosso esgoto é coletado, então algo em torno de 10% dele é tratado, né? Hoje nós temos duas estações, a de Tibiriçaí e a do Gasparini, a estação Candeia, e ao mesmo tempo a gente lança ainda uma poluição de 18 mil quilos, 18 toneladas de demanda de oxigênio por dia no nosso Rio Bauru. Aqui é uma imagem que mostra os córregos limpos, já em azul são os córregos que já foram despoluídos. Nós tivemos esse aqui, ó, que é o córrego da Grama, já também foi despoluído agora, não deu tempo de atualizar esse mapa, foi bem recente com a retirada dos barracos aqui no Jaraguá. E agora nós estamos contratando esse trecho aqui de interceptores, tem um outro mapa que vai mostrar isso, para a gente poder ter, o ano que vem, essa situação na área urbana da cidade. Podemos passar? Aqui é uma imagem de satélite de Bauru, mais uma. Em azul são os interceptores já prontos, em vermelho é o que precisa, que é o que eu estou contratando agora, que é o Água Comprida e o que falta do Rio Bauru, e em amarelo são algumas outras extensões que o próprio DAI deve fazer, mas que não são imprescindíveis para o funcionamento da nossa estação de tratamento de esgoto. Aqui é a estaçãozinha de Tibiriçá, que foi inaugurada em 2011, ela funciona normalmente, ela tem uma eficiência hoje de mais de 90%, só que eventualmente eu tenho recebido esgotos de empreendimentos agropecuários, esgotos de suínos, e que de vez em quando acabam desregulando a estação. 99% do tempo ela funciona muito bem, sim, apesar de algumas críticas que tivemos aí recentemente. Estação Candeia está com 96% de eficiência, é uma estação compacta, é uma estação que se eu fosse fazer hoje eu não faria, eu estaria revertendo esse esgoto para a bacia do Rio Bauru com um bombeamento, mas é uma estação que também está funcionando muito bem, que hoje trata algo em torno de 35 a 40 litros por segundo de esgoto. É uma estação bem distante, então as pessoas não conhecem, a maior parte da população não conhece, mas está funcionando sim muito bem. Ela tem um problema que o esgoto que ela lança tratado, ela lança no córrego Paudalho, que é um córrego com pequena vazão, e aí não dá a capacidade de diluição que é exigido pelos órgãos ambientais. Isso não quer dizer que o nosso esgoto não é bem tratado. Ele é sim muito bem tratado, mas é que o córrego que recebe esse esgoto não tem capacidade de diluição. Então é um problema que a gente tem e que é de difícil resolução. O que a gente vai tentar fazer é priorizar que esse esgoto, em vez de ser lançado, ele passe a ser destinado para água de reuso. Então, o esgoto que é tratado não seja todo ele lançado no corpo receptor, e sim a gente tenha ele sendo usado como água de reuso. Podemos passar? Aqui é a área que foi escolhida para a estação de tratamento de esgoto, a estação Candeia. Nós estamos agora readequando ela nesse espaço para que o desmatamento aqui desse fragmento seja o menor possível. Podemos passar? Mais uma. Aqui é a planta da estação. É uma estação que foi orçada em 118 milhões de reais. Nós conseguimos os recursos agora do governo federal. E a estimativa é que aí nos próximos 50 dias a gente possa estar soltando a licitação dessa obra. Aqui é uma maquete que mostra mais ou menos o funcionamento dela. Nós temos aí reatores, tanques aerados, decantadores e aí uma desinfecção para que a água possa ser devolvida para o Rio Bauru desinfectada. Eu queria aproveitar esse momento também para fazer alguns comentários. A estação ela é feita para aguentar o esgoto da cidade de Bauru, com, eventualmente, esgoto industrial, com óleo de cozinha das donas de casa. Foi dito um monte de besteira recentemente, que a estação não vai funcionar, que a estação é isso, a estação é aquilo. Bobagem. O esgoto de Bauru é muito semelhante ao esgoto de outras cidades médias. Isso não quer dizer que a gente também não tem que fazer a nossa lição de casa. Nós temos lançamentos industriais ainda ocorrendo no Distrito 1, o DAI já notificou a CETESB, a CETESB já fez o trabalho dela também, mas a gente tem empresários que tratam o esgoto e empresários que não tratam de maneira adequada o seu efluente. Então, isso é algo que a gente tem que fazer a nossa lição de casa. A Prefeitura, ela faz o licenciamento das pequenas atividades como oficinas. A gente precisa ampliar a fiscalização, continuar fiscalizando. Dentro do projeto da estação de tratamento de esgoto está previsto um investimento pesado em educação ambiental.
para que a gente possa fazer aí um trabalho de conscientização para diminuir óleo de cozinha, diminuir óleos e graxas de pequenas atividades, né, para a gente poder mobilizar a sociedade em relação a isso. O outro tema que é importante é a questão da drenagem. Bauru, todo mundo sabe, o solo é muito erodível, é um solo arenoso, a gente sofre com problema de drenagem. Nós fizemos quase 50 quilômetros de galerias de águas pluviais nos últimos 4 anos e temos a necessidade de construir mais 50 quilômetros nos próximos 4 anos só de microdrenagem. Qual que é a nossa proposta agora para a área urbana? Nossa proposta para a área urbana é que em cada córrego urbano a gente tem uma barragem para conter as águas de chuva. Do mesmo jeito que se desenha hoje que cada construção faça o reaproveitamento da água da chuva, a gente precisa que cada córrego a gente faça a contenção também dessa água, como forma de evitar enchente, evitar inundações e tudo mais. Nós estamos contratando os projetos dessas barragens e uma delas já está sendo construída, que é a barragem do córrego Água do Sobrado, né? O que a gente tem hoje? Córregos despoluídos, como é o córrego Água do Sobrado, que a água é limpa, mas quase água não tem, né? E as margens todas muito erodidas, né? E quando chove, a água sobe até aqui em cima. Esse aqui é a Água do Castelo, é um braço da Água do Castelo que chega na Nações Norte, ali perto do Roosevelt, né? E uma quantidade de água muito pequena, em dias de chuva isso enche de água. Podemos passar? Aqui o Barreirinho, onde nós tiramos a favela que estava localizada aqui na nascente do Barreirinho e que ainda lançava esgoto aqui no córrego. Podemos passar? Aqui o córrego Água Comprida, onde está sendo feito agora um parque, onde a gente está junto com a iniciativa privada construindo uma avenida, né? E a ideia é fazer toda a recuperação ambiental dessa região. Podemos passar? Hoje o planejamento da cidade já é por microbacias, né? Cada setor de planejamento, a partir do último plano diretor, já dividiu a cidade em microbacias, e a ideia é que a gente tenha um planejamento, uma proposta de contenção de água em cada uma dessas microbacias. Vamos passar? Vou falar de um outro tema que é importante para nós, que é o lixo. O lixo, quem cuida hoje na cidade é a Indub, que é uma empresa pública que existe desde 1979. A gente está recebendo hoje 270 toneladas por dia, 84 mil toneladas por ano. Nosso aterro é um aterro que foi inaugurado em 1992, é um aterro bem feitinho, um aterro que no começo recebia notas muito boas da CETESB, enquanto o resto do estado não tinha aterro. A partir do momento que o resto do estado montou aterro, nosso aterro começou a ter notas menores. É um aterro que sofre muito com o problema de ser um aterro público. Por quê? Porque quebra uma máquina, tem que fazer licitação, porque precisa contratar algum serviço, precisa fazer licitação, as licitações demoram. Então, a gente vive uma situação de ciclos. O ano passado, a gente conseguiu fazer uma pequena ampliação que dá um fôlego para a gente pensar aí o futuro do destino do resíduo sólido em Bauru. A gente também tem o resíduo do serviço de saúde. Hoje, são mais ou menos quase 2 mil quilos, quase 2 toneladas por dia, sendo que 400 quilos é de resíduo das unidades básicas de saúde, que hoje são destinados para incineração na região lá de Paulínia. Os resíduos da construção civil é outro problemão da cidade, 600 a 700 toneladas por dia. A gente conseguiu, com a criação em Bauru de uma associação que é a Astem, disciplinar o destino desse entulho. Então, hoje, nós não temos mais os grandes geradores e os transportadores destinando esse entulho por toda a cidade, como a gente tinha no passado. Esse entulho é destinado em pontos específicos, né? Mas a gente tem aí um grande desafio. Esse ano nós vamos começar, numa parceria com a Caixa Econômica Federal, a implantar uma usina de processamento de entulhos aqui em Bauru pública. Nós já temos uma privada e a gente precisa que esse entulho ele seja, na verdade, processado e reciclado. Resíduos industriais, quem conta essas informações é a CETESB. Essas informações não são ainda públicas. A gente espera que com a lei da transparência todas as informações sobre resíduos industriais também sejam colocadas de forma pública no site da CETESB. A gente ainda não tem essa disponibilidade desse tipo de informação, mas a gente sabe que a maior parte das grandes empresas em Bauru fazem, enfim, da forma correta o destino. Podemos passar? Aqui é uma imagem do nosso aterro, uma imagem antiga ainda do Google. Essas lagoas aqui de Chorume não existe mais, hoje existe um tanque onde ele é tratado e depois destinado para usinas de tratamento de esgoto. E aqui são as penitenciárias 1 e 2 da cidade. Vamos passar? São imagens antigas do nosso aterro. Mesmo com essa imagem embaixo, tem uma impermeabilização, tem os drenos e tudo mais.
Podemos passar? Aí algumas imagens antigas do aterro. Uma imagem que o pessoal sempre tem o aterro de Bauru nunca teve catador, nunca teve gente mexendo no lixo, separando o lixo, o que é algo bem positivo. Aqui as antigas lagoas de chorume, podemos passar. O chorume é o líquido que escorre do lixo, mais uma. Aqui eram as imagens mais antigas do aterro. E hoje o aterro ele é todo coberto, enfim, impermeabilizado. Nós temos problemas nas épocas de chuva, onde aumenta a frente, porque é muito difícil trabalhar em cima do lixo em época de chuva. Podemos passar. Hoje o chorume ele vai para tanques impermeabilizados e daqui ele é encaminhado por caminhão-pipa até estações onde ele possa ser tratado. Existe balanças, existe monitoramento do chorume, monitoramento de água subterrânea, podemos passar. Existem drenos para os gases, onde eles vão para queimadores, e essa é uma imagem da ampliação que a gente fez no ano passado, uma ampliação de 27 mil metros quadrados, para que a gente possa ter fôlego e buscar aí ter clareza do futuro do nosso lixo. E uma imagem também dos taludes do nosso aterro. Podemos passar? A gente também recolhe pneus. O ano passado foram 240 mil pneus. Esses pneus são destinados à associação, a Reciclinip, que é a associação da indústria do pneumático, dos pneus, que fazem a reciclagem. O problema é que eles demoram muito para vir buscar, e aí a gente às vezes fica acumulando muito pneu para que as empresas possam vir fazer a destinação correta. Nós temos postos de monitoramento de água subterrânea também no nosso aterro para eventuais contaminações. E hoje a gente está aí numa iniciativa, começou essa segunda-feira, uma iniciativa de ampliar a coleta seletiva para toda a cidade. A coleta seletiva de Bauru começou em 1992, foi uma das primeiras cidades do país a ter coleta seletiva. A coleta seletiva era executada pela prefeitura e agora a Endurbe está assumindo com o desafio de ainda esse ano levar para 100% da cidade. Hoje são 1.700 toneladas por ano, em 172 bairros. A meta esse ano é chegar em 2.000 toneladas por ano e atingir 100% da cidade. Podemos passar? Esse é o símbolo da nova coleta seletiva. A gente tem um desafio enorme de trazer também gente para trabalhar na reciclagem. É o maior desafio nosso hoje. Nós não temos mais tanto o gargalo que a gente tinha da coleta. Hoje a gente tem o desafio de encontrar gente para trabalhar na cooperativa com lixo, porque a indústria da construção civil está bombando na cidade e a gente não encontra gente, mas trabalhar mesmo com lixo seco e limpo. Podemos passar? O lixo é destinado para a cooperativa, a Cotramate. Podemos passar? A Cotramate recebe, inclusive, óleo de cozinha, que é um desafio hoje da gente conseguir mais pessoas, enfim, dar o destino adequado para o óleo de cozinha. Podemos passar? A gente vai fazer uso de muitas campanhas. Essa aqui ainda é uma imagem da campanha anterior da coleta seletiva. Podemos passar? Para que as pessoas separem o lixo. As pessoas não têm o hábito, infelizmente, da cidade de separar o lixo. Podemos passar? Esses aí são os nossos trabalhadores lá da cooperativa e a gente tem feito um trabalho social muito forte com eles, em parceria com a Unesp. O Banco do Brasil está ajudando agora, e dentro do seu programa social, e a Unesp daqui de Bauru. Nós estamos com um projeto de reformulação da cooperativa. Podemos passar? Aí é o projeto nosso de ampliação e de reforma disso tudo. Podemos passar? Separação em mesas de forma adequada, de forma ergonômica. Podemos passar? Com triagem em bags. Mais uma. E hoje aí é o mapa do planejamento hoje da nossa coleta, com os dias, enfim, hoje está bem planejado. Isso não quer dizer que ainda esteja sendo bem executado. Nós estamos num processo de transição para a gente conseguir. A Endurbe, além do trabalho de coleta de lixo, da destinação final de resíduos e do serviço da coleta seletiva, faz o trabalho de limpeza, capinação. Esse trabalho é compartilhado com a SEMA. Metade da cidade é Endurbe, metade é SEMA. Podemos passar? Só o ano passado foram... Volta mais uma, Cláudio, por favor. Só ano passado foram 62 mil quilômetros de ruas varridas, a capinação mecanizada 750 mil metros quadrados, a roçada com máquina costal chegou a 4 milhões de metros quadrados, a Endurbe começou a fazer podas de árvores também, o recolhimento de lâmpada fluorescente já é antigo, ano passado foram 38 mil lâmpadas fluorescentes, e a gente está instalando uma média aí de mais de 1.000 lixeiras, ano passado foram 1.500 lixeiras na cidade. A gente fica repondo porque o vandalismo também é grande, mas esse é um trabalho que não pode parar.
Vamos seguir. Além desse trabalho na área de resíduos, nós começamos a instalação dos ecopontos, tem sido um resultado muito legal, nós já estamos com 7 ecopontos funcionando, eles são instalados, administrados pela Secretaria do Meio Ambiente e eles recebem pequenas quantidades de resíduo que as pessoas jogavam nos canteiros centrais das avenidas, nas praças, nos terrenos públicos e nos terrenos privados da cidade. A meta nossa é chegar em 16 ecopontos, onde a gente teria toda a cidade aí com um ecoponto a uma distância de pelo menos 1 quilômetro, para que as pessoas façam a destino adequado. Podemos passar? Aqui é uma imagem do ecoponto, tem um lugar onde fica o funcionário, né, e aí toda a sinalização dizendo o que pode e o que não pode ser destinado no ecoponto. Podemos seguir? Saindo um pouco do saneamento, alguns outros temas que eu acho que são importantes, a gente está falando rapidamente. Podemos passar? Primeiro, a arborização. A gente não tem um diagnóstico quantitativo da arborização da cidade, mas o diagnóstico qualitativo é que as pessoas de Bauru têm ódio de árvore. As pessoas derrubam as árvores, se está quebrando a calçada, em vez de consertar a calçada, corta-se a árvore, em vez, se a árvore solta suas folhas, é normal, porque uma vez por ano, normalmente as árvores derrubam suas folhas, as pessoas ficam com ódio da árvore, né? Se cai fruto, mais ódio ainda, então por isso não dá para plantar árvore frutífera, porque vai sujar a calçada. Então a gente tem um problema muito sério, a SEMA fica multando, as multas hoje é uma multa de R$500 por árvore, é uma multa pesada, mas mesmo assim as pessoas cortam e depredam as árvores da cidade sem piedade. Podemos passar? As áreas verdes, a gente tem um número muito grande de áreas verdes pequenas. Nós temos uma dificuldade que em Bauru não foi pensado grandes parques, isso lá atrás, quando a cidade foi concebida. Então, a gente tem pequenas áreas verdes e a maior parte delas sem urbanização. Então, isso tem sido a prioridade da SEMA, foram 44 áreas verdes urbanizadas nos últimos 4 anos, e a gente quer continuar trabalhando essa meta, né? São mais ou menos 600 praças e 35% delas apenas urbanizadas. E o ano passado foram 13 praças e a gente está num pique muito grande. Hoje nós estamos fazendo uma no Jardim Olímpico, estamos fazendo uma aqui pertinho na Maria Ranieri, acabamos de entregar uma no Santa Edviges, enfim, estamos trabalhando essa questão de urbanização, fazendo calçadas, colocando bancos, gramando, né, passarelas, adequando para que a cidade. E instalando também playgrounds, né? Essa aqui é uma na favelinha do Jardim Ivone, podemos seguir, né? Devolvendo a praça para a população, tirando aquela imagem de que era um terreno abandonado, cheio de lixo e de entulho. Podemos passar? Aí, mais uma, podemos passar? Algumas estão recebendo paisagismo. O meu sonho é que a SEMA fique com o paisagismo e a Indub com a limpeza, né? Então, aí algumas imagens, a Rui Barbosa, enfim, podemos passar. Começamos a instalar também playgrounds, quadras poliesportivas e academias ao ar livre nas praças. Foi um sucesso muito grande. Foram 38 playgrounds instalados, estamos instalando outros, 18 academias também foram instaladas, estamos instalando mais 32 academias. Podemos passar? Aqui é uma imagem só para você ter uma ideia de como que estão esses playgrounds e academias espalhados pela cidade. Podemos passar? Aqui os instalados, os a instalar agora já com verba garantida, e mais os que a gente está procurando recursos para instalar. As academias em roxo as instaladas, e mais uma. As instaladas aí em vermelho, na verdade, e aquele é o projeto. A ideia é que todas as regiões da cidade possam ter playgrounds, academias ao ar livre, para a população poder fazer uma utilização adequada. Além disso, a gente tem alguns programas pontuais, o Cidade Limpa, que é realizado todo ano, que recolheu ano passado 542 toneladas. Esse ano nós fizemos uma campanha muito legal, junto com o Grupo Cidade, de limpeza da cidade, foram 81 toneladas de material recolhido, por conta principalmente do problema da dengue que afeta a cidade. Podemos passar? Temos feito um trabalho forte no que diz respeito à questão das queimadas. 6 meses por ano em Bauru não chove e as pessoas põem fogo em tudo quanto é lugar, né? Então a gente tem feito um trabalho muito legal aí no que diz respeito à questão das queimadas também. Podemos passar? Só ano passado foram 2.800 autuações em Bauru só por conta de queimada. Tá? Estamos fazendo o plano de arborização urbana, começamos pela região do Gasparini, então é um projeto muito legal também. Podemos passar? Que mostra aí, já, enfim, o diagnóstico a gente tem muito claro, né? Poucas espécies, muitas árvores degradadas aí pela poda irregular. Podemos passar? Então, às vezes as pessoas mantêm as árvores muito baixas
e aí isso não dá sombra, né? As pessoas fazem aquela podinha redondinha, podemos passar, ou ruas inteiras aí desprovidas aí de arborização. Além disso, a gente tem os nossos eventos. A Semana Integrada, que é a primeira semana de junho, que tem sido um projeto muito legal, atendendo uma média de 5.000 pessoas por ano. Podemos passar aí umas imagens da CIMAB, mais uma. A FIMAB, que é o que a gente está aí hoje, né, que tem sido um grande sucesso, estamos no 3º ano. Podemos passar mais uma. A FIMAB é só a gente lá fora dar uma olhada, não precisa olhar aqui dentro. Temos 2 projetos muito legais, que é o Boa Praça e o Revolução Verde, que é para que as pessoas adotem espaços públicos. As pessoas vão ter nesse espaço público a exploração da publicidade. Nem todo mundo que adota cuida, então a ordem hoje é o seguinte: adotou, não cuidou, a gente vai retirar a placa de propaganda dessa empresa, porque hoje nós estamos com 63 áreas adotadas e 70% delas estão sendo bem cuidadas, mas a gente tem 30% de empresas que adotam, põem a placa e não cuidam, né? Isso não dá para a gente aceitar mais. Podemos seguir, né? Já estamos chegando em 70 adoções. Podemos seguir. O Olhar Verde é um programa de educação ambiental em Bauru que está muito legal, começou com uma parceira do CIESP, hoje transcendeu, tem um monte de parceiro, tem um monte de gente ajudando, é um programa de educação ambiental muito legal que começou em 2008. Podemos passar? Aqui é uma imagem de todos os parceiros, enfim, é um programa muito legal e que tem aí um calendário de ações de capacitação. Aí a Cirlei abriu um sorrisão, o Cláudio que ajuda também no começo. Temos aí integrados no município Verde Azul. Eu não tenho pressa, eu não tenho expectativa nenhuma de ter nota boa no município Verde Azul, enquanto a gente não tiver tratamento de esgoto. Mesmo assim, a gente conseguiu subir um número considerável de posições. A gente estava na classificação 298 e fomos agora, o ano passado, para a posição 183. Enquanto a gente não tratar o esgoto, não adianta pensar em município Verde Azul. Tá? Não adianta, porque não dá liga. Bauru tem que tratar o esgoto, pronto, e aí sim começa a querer ter nota nesse programa. Temos 2 espaços muito legais que merecem consideração, né? O nosso Jardim Botânico, fizemos várias ampliações lá dentro, tem recebido uma média, só ano passado foram quase 42.000 pessoas, né? E é um espaço que as pessoas que não conhecem precisam conhecer. Podemos passar algumas imagens do nosso Jardim Botânico, de alguns pontos. O zoológico também dispensa comentários, é um dos melhores parques zoológicos do país, com vários programas de educação ambiental, né? E só no setor de educação ambiental foram 45.000 pessoas aí o ano passado. Podemos passar umas imagens do zoológico. Uma outra questão que é importante dizer é que a gente vem tentando implementar um plano de mobilidade urbana, que inclui a disponibilização de ciclovias. Antes de 2009, a gente só tinha ciclovia na Avenida Edmundo Coube. A gente tinha uma ciclovia pequena ligando o Distrito Industrial no Otávio Razi, que estava inteira destruída, degradada. E aí a gente começou esse trabalho. Hoje nós já estamos... cortou aí na apresentação, mas tem mais uma linha aqui embaixo. Mas nós chegamos aí hoje em 25 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, com uma previsão aí da gente nos próximos 4 anos chegar em 50 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. A maior de todas é a das Nações Norte, que a gente conseguiu incluir no projeto do Estado, a ciclovia. Podemos passar? Aí uma imagem no meridota da ciclofaixa. Essa é uma ideia do plano cicloviário presente no plano diretor. Nós estamos remodelando ele e ampliando ele, que essa é a nossa proposta. Para encerrar, eu quero falar um pouco do nosso cerrado, das nossas matas. Eu acho que é importante a gente fazer uma série de comentários sobre ele, isso, né, desmistificar algumas coisas, eu acho que é importante. E é o último tópico aí da palestra. Estou ficando até sem ar. Aqui, ó, é tanta coisa tudo ao mesmo tempo. Aqui é uma imagem do Brasil que mostra em vermelho que havia sido desmatado de floresta do Brasil até os anos 60. Ou seja, de 1500, que foi a invasão branca no Brasil, a invasão portuguesa, até 1960, esse período de ocupação, a gente tinha derrubado mais a Mata Atlântica, que é a floresta aqui do litoral, a segunda floresta mais rica do mundo. O Cerrado estava bem conservado, a Amazônia pouca coisa desmatada. Isso até os anos 60, gente. Quase 400 anos de ocupação era o que havia sido desmatado. Nos anos 70, a interiorização da ocupação, podemos chegar, nos anos 80 e nos anos 90.
Hoje o desmatamento está aqui no sul da Amazônia, um desmatamento muito intenso, da ordem de 20 mil quilômetros quadrados por ano. Podemos seguir. Aí é uma outra imagem muito semelhante àquela essa aqui é do IBGE, 1960, próximo, situação atual hoje de áreas desmatadas do Brasil. Tudo que tem vermelho é o que foi desmatado. Podemos seguir. No estado de São Paulo, sobrou de floresta primitiva, 7%. Quando o secretário Bruno Covas aqui fala em 17%, a gente tem 10% de floresta em regeneração. Mas floresta primitiva é 7% e do cerrado menos de 1%, por conta disso que surgiu a lei do cerrado e que veio muito tarde, inclusive. Podemos seguir. O que sobrou de floresta no interior são esses fragmentos com uma dificuldade enorme de conservação. Porque não basta estar a floresta de pé. Essa floresta tem que ter conectividade para os animais poderem se reproduzir e circular entre os fragmentos, o que hoje é muito complicado. O que sobrou foi aqui na grande reserva do Morro do Diabo, no Pontal do Paranapanema, que era uma terra devoluta, e aqui na Serra do Mar, trator não sobe montanha, porque senão teria caído também toda essa mata aqui. Podemos seguir. Bauru, sem grandes áreas verdes, aqui o bosque da comunidade, e aqui no fundo a área de cerrado de Bauru, que não é muito grande não, como as pessoas dizem, mas que está numa situação de conflito com a área urbana. Podemos seguir. Aqui uma imagem do nosso fragmento principal de cerrado. Aqui o José Regino, aqui o Tangarás. Aqui a área que havia sido desmatada pelos poceiros dentro da área do Jardim Botânico. Aqui a área do Jardim Botânico e da Unesp. Podemos seguir. Então, o que a gente tem? Nessa região aqui da cidade, um grande fragmento de cerrado e que a gente precisa conservar. No norte da cidade não tem mata. No oeste não tem mata. Toda essa região aqui não tem mata. Então, a cidade tem opções de crescimento? Tem opções. Tá? A cidade tem, sim, opções de crescimento. Mas, nessa região, a gente vai ter que aprender a conservar isso daí. O que está em branco nesse mapa, aqui é Bauru e as cidades vizinhas. Ó. O que está em branco nesse mapa é o que foi desmatado. O que está em cor de rosa nesse mapa é o que foi desmatado e foi replantado eucalipto e pinos. E o que sobrou de cerrado é essa mancha aqui marrom, nessa região aqui da cidade. A gente tem também o horto aqui dentro da cidade, que é a Estação Experimental de Bauru. Temos uma estação ecológica aqui na região norte, muito próximo aqui da Bauru-Iacanga, né, entre a Bauru-Iacanga e a Rondon. Tá? E alguns fragmentos espalhados pela cidade. Podemos seguir. Estamos discutindo com o Estado a demarcação desses fragmentos, não é um trabalho fácil, identificando quem são esses proprietários, procurando entender como é que a biodiversidade está conservada aí dentro, não é um processo fácil, para que a gente possa ter um plano, um programa de conservação do cerrado. Podemos seguir? Para conter o crescimento da área urbana e disciplinar esse crescimento, a cidade criou áreas de proteção ambiental. A área aqui do Água Parada tem 33 mil hectares, temos também a APA do Rio Batalha, temos uma área de manancial e temos a APA que ocupa a região do Cerrado. Alguns fragmentos internos da cidade foram transformados em áreas de relevante interesse ecológico, onde foi proibido o desmatamento, e a gente tem também o desafio de o que fazer com os fundos de vale da cidade, a ideia é fazer parques nessas áreas. O que sobrou de vegetação em Bauru? 8%. Da área total do município de 67 mil hectares, 43 são pastagens, 43 mil são pastagens, e esse número já está um pouco menor, deve estar em torno de 5.800 hectares de cobertura de vegetação nativa. Isso é um dado oficial do Instituto Florestal, tem alguns anos esse dado, por isso que esses números mudaram um pouquinho. Só que como é que está essa vegetação? Ela está esparramada, está pulverizada. São 254 fragmentos e poucos fragmentos grandes. A maior parte dos fragmentos são fragmentos com menos de 10 hectares, onde você não consegue manter fauna neles. Né? Então, esse é o grande desafio. A gente acaba tendo fragmentos com mata vazia e poucos fragmentos com uma biodiversidade alta. Podemos passar. Mesmo assim, mesmo Bauru tendo uma quantidade considerável de áreas desmatadas, só para você ter uma ideia, dos 149 mamíferos que ocorrem no estado de São Paulo, 55 já foram identificados em Bauru. Ou seja, a gente consegue conservar em Bauru ainda 40%, quase 40% das espécies de mamíferos. Das 523 aves que ocorrem no estado de São Paulo, 200
já foram avistadas em Bauru. Dos 81 répteis identificados em Bauru, 40 já foram identificados em Bauru. Peixes, a maior parte dos nossos rios perderam os peixes por conta do esgoto, né, mas a gente vai ter a volta desses peixes com o tratamento do esgoto, principalmente dos peixes da bacia do Rio Tietê e os exóticos que foram introduzidos. Não temos muitas pesquisas de insetos e de plantas. Provavelmente, se a gente continuar o trabalho de pesquisa, a gente vai chegar em 1.200 plantas identificadas em Bauru. Vamos passar? Bauru é uma das 4 cidades do país que tem uma lista oficial de espécies ameaçadas de extinção, que é uma resolução da Secretaria, que virou decreto. Então, a gente tem uma estratégia para conservar as espécies ameaçadas, mais uma, e temos também uma estratégia para as invasoras, que é um outro problema que a gente tem também do que diz respeito à nossa conservação. Esse é um resumo do que a gente tem de áreas protegidas. Temos uma APA estadual, que é do Rio Batalha, com 504 km², que atinge 11 cidades da região. Temos a Estação Ecológica de Bauru, com quase 300 hectares, que é mata estacional, Mata Atlântica. Temos uma estação experimental de Bauru, que é o horto da área urbana, que tem pouco de vegetação nativa, a maior parte é área plantada. Temos o nosso parque municipal, que é onde tem a sobreposição do Jardim Botânico, que é o parque Terra, onde funciona hoje o Jardim Botânico. Temos uma outra área que foi criada ao lado da estação de tratamento de esgoto de Bauru, de 24 hectares. E temos algumas APAs, que eu já mostrei, a do Batalha, a do Vargem Limpa, do Água Parada, e uma área que a gente está negociando para se transformar em área municipal, que é uma área ao lado do Meridota, de 80 hectares, que a gente quer passar ela para o município. Hoje ela é da Coab, como a prefeitura vai ter que pagar a conta da Coab, a ideia é que essa área venha para o município aí numa permuta. Vamos passar? Eu vou passar um pouquinho rápido aí, gente, um pouco da fauna que tinha e que tem ainda na cidade de Bauru, porque as pessoas veem o cerrado, mas não sabem o que tem lá dentro. Esses aí são os animais que não existem mais em Bauru, A onça pintada sempre teve pouco aqui nessa região, porque a gente tinha muitos índios caingangues aqui. Então, a onça pintada, mais de 80 anos aí que não existe onça pintada em Bauru. A anta foi muito caçada no passado, e os porcos do mato, o queixado e o cateto, que também não existem mais aqui nas nossas matas. O mico-leão preto, tem peles de mico-leão preto no Museu de Zoologia da USP, que foram coletadas aqui em Bauru. Esses animais foram mortos aqui em Bauru. Tem pelo menos uns 60 anos que não tem avistamento do mico-leão preto em Bauru. E provavelmente, volta lá ainda nele, provavelmente o animal do estado mais ameaçado hoje de extinção, é o mico-leão preto. É um animal que provavelmente deve desaparecer, porque, diferente dos outros primos dele, o mico-leão dourado, ele é um animal que hoje está presente em pequenos fragmentos. O fragmento mais perto que tem mico-leão preto aqui em Lençóis Paulista, onde na fazenda Monte Claro ainda sobrou alguns indivíduos, mas a genética desse animal está totalmente depauperada. Podemos passar? Esses aí são alguns animais que ocorrem no Cerrado de Bauru e nas matas atlânticas de Bauru. Aqui é a cuíca lanosa. São animais que a maior parte da gente aqui nunca viu. A cuíca lanosa faz mais de 10 anos que não é avistada nenhuma na cidade de Bauru. Esse aqui é a cuíca quatro-olho, porque ela tem essas pintinhas aqui. É uma espécie de mata atlântica, também faz tempo que não é avistado aqui, mas é provável que tenha. Esse daqui tinha nas matas estacionais de Bauru, tem muitos que estão empalhados, taxidermizados no Museu de Zoologia da USP, que foram coletados em Bauru. Essa aqui é a cuíca a maiorzinha das cuícas de Bauru. Essa daqui foi encontrada no Água Parada o ano passado. Isso aqui é daqui de Bauru, essa foto. Essas duas são as duas cuícas bem pequenininhas que a gente tem aqui em Bauru. As cuícas, junto com os gambás, elas são parentes dos cangurus. E que são os primeiros animais, quando a mata é queimada, são os primeiros que desaparecem. Esse daqui está ameaçado de extinção, microtarsos. E esses dois ainda tem nas nossas áreas de cerrado. Podemos passar? Essa daqui eu fotografei, esse aqui é uma foto minha que eu fotografei no Jardim Botânico aqui de Bauru, em 2008. É um bichinho bem pequenininho. Podemos passar? Aqui é o gambá. O gambá está na cidade inteira. Tem um atropelado aqui na Comendador, que atropelaram ontem. Não sei se vocês viram. Está na cidade inteira. É um animal que se acostumou a viver com lixo. Está nos nossos quintais.
Por conta do problema da leishmaniose, muitos estão contaminados com leishmaniose. E pela falta de grandes predadores, esse animal está se reproduzindo em excesso nas nossas matas. É um animal que a mãe, ela cuida muito bem do filhote, a marsupial, ela guarda os filhotes, ela protege os filhotes até o final, e aí o sucesso reprodutivo é muito grande. Podemos passar? Essa é uma cuíca muito rara. Essa daqui foi avistada na Bela Vista, perto da Nações Norte, há 4 anos atrás. A dona da casa achou que fosse um rato, deu uma vassourada nela, ela foi para o zoológico e morreu. Uma outra morreu eletrocutada próximo do Jardim Botânico, agora há 4 anos atrás também, mas é uma cuíca muito rara que tem aqui nas nossas matas. Podemos passar? Essa pequenininha, essa aqui é meu dedo. Essa daqui foi encontrada, o primeiro registro desse animal no estado de São Paulo foi encontrado aqui numa mata, no Água Parada, na bacia do Água Parada, e foi encontrado aqui em Bauru. É uma micro cuíca, um animalzinho muito pequeno. Vamos passar? Essa daqui foi encontrada uma atropelada nas obras da Nações Norte, também é uma cuíca muito rara e que também tem nas nossas matas. Vamos para os tatus. O tatu mais comum é o galinha. Isso aqui é uma armadilha fotográfica. O bicho passa na frente, ela fotografa. Essa aqui foi fotografado no Jardim Botânico de Bauru. Podemos passar. Outro tatu comum em Bauru é o chamado tatu peba, o tatu peludo, que tem nas nossas matas. Ele e o galinha são os mais comuns. A gente tem a ocorrência de 2 outros tatus muito raros. Esse tatu bola aqui, o último, faz já uns quase 10 anos lá no Jardim Botânico, que foi avistado. É um animal muito raro, não é o mesmo tatu-bola da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo é um tatu-bola lá do Nordeste brasileiro. E esse tatu de rabo mole, que é muito raro, é um animal que só sai à noite, vive intocado, e que ainda foi encontrado em 6 fragmentos florestais em Bauru, os rastros dele. Vamos passar? O tamanduá-mirim, que foi o símbolo dos nossos Jogos Abertos, é um animal que sofre também muito com fogo, né? Quando pega fogo na mata, ele queima, esse animal, o pelo dele queima muito. E no zoológico de Bauru estamos aí para inaugurar um recinto maravilhoso com esses animais. É um animal muito bonito, né, muito ativo, inclusive durante o dia. Vamos passar? Os macacos nossos, o bugio ainda ocorre em algumas matas do Rio Batalha, populações muito pequenas, aqui é o macho e a fêmea. Vamos passar? O macaco prego, essa aqui é uma foto na estação ecológica de Bauru, na estação do estado. Ainda tem grupos de macaco prego, mas com população bem reduzida e com a genética bem complicada. Esse é um problemaço para nós. São os saguis, que todo mundo acha lindinho. Foram introduzidos pela Polícia Ambiental nas nossas matas 2 espécies de sagui, o de tufo branco e o de tufo preto. Nenhum era daqui. Eles cruzaram entre si e formaram esse híbrido, que é uma mistura do sagui de tufo preto com o sagui de tufo branco. Não tem predador para ele está acabando com a nossa avifauna, porque ele vai nos ninhos comer os ovos, os filhotes dos passarinhos. Todo mundo acha lindo, mas a estimativa é que hoje tem mais de 2.000 saguis desses nas nossas matas aqui em Bauru. Vamos passar. Aqui a cutia foi muito caçada em Bauru. Aqui é uma imagem, também um registro da armadilha fotográfica do Jardim Botânico. Vamos passar. A paca, que o pessoal achava que não tinha mais, porque foi muito caçada em Bauru. Bauru era um ponto de caça de paca. Vinha gente do estado inteiro caçar paca em Bauru, né? Principalmente nas matas do Batalha. Ainda hoje tem gente que vai caçar, enfim, esse animal. Esse daqui é uma foto que eu tirei na mata da Coab, aqui em Bauru. Uma mata também bem degradada, e que a gente conseguiu o registro da paca. Vamos passar. Capivara tem nos nossos córregos ainda. Elas andam pela cidade. Tem vários registros, aqui próximo, inclusive, de capivaras, né? O nosso grande roedor. Vamos passar. O priazinho ainda é encontrado na área rural. Podemos passar. O ratão do banhado é um roedor que veio do sul. Ele foi introduzido no Rio Grande do Sul por causa da pele e que hoje está presente nos nossos rios. O mais famoso de todos aqui em Bauru é um que vive no Lago Sul e que durante o dia mesmo ele sai pelas ruas do Lago Sul, enfim. É conhecido no sul também como nutria. Podemos passar. E aí os nossos ratinhos. Esse é um rato, pesa quase 1 quilo, é o rato d'água. Ele não é os ratos domésticos que a gente tem na cidade. É um animal silvestre brasileiro. Eu fotografei um desse dentro da Estação Ecológica de Bauru já.
Esses daqui são outros ratinhos que a gente tem nas nossas matas, super ameaçados de extinção, podemos passar. Esse já é mais comum, quase todos os fragmentos em Bauru têm esse ratinho. É um rato silvestre também, podemos passar. Esse é um outro rato d'água, redondinho, gordinho, que tem nas nossas matas, podemos passar. O ouriço. Até uns 20 anos atrás ainda era comum um acidente com o cachorro ficava com a cara tudo cheio de espinho, hoje é muito raro, é um animal muito raro. Eu encontrei, o ano passado teve, pelo menos eu avistei 2 atropelados aqui em Bauru, um indo aqui para o Batalha, aqui na Bauru Piratininga, e outro na Bauru Jaú. É um animal muito distraído, é um animal que vê a luz do carro, ele para e o carro passa por cima, né, mas que ainda está presente nas nossas matas. Vamos passar. A gente tem um coelhinho nosso, silvestre, que é o tapiti, essa é uma imagem da Estação Ecológica de Bauru, na armadilha fotográfica, e a gente tem na área rural inteira de Bauru chamado lebrão, que é um coelho que foi introduzido no Brasil via Argentina e que é hoje uma praga na área rural de Bauru, que é o chamado lebrão e é um animal que não tem predador. Vou falar dos morcegos. Os morcegos são muito importantes para a natureza, porque é o animal que mais planta árvore, é o animal que consome frutas, enfim. No levantamento que a gente fez no Água Parada, foram encontradas 10 espécies. A maior parte são morcegos insetívoros, bem pequenos, como esse aqui. E vou passar as imagens deles aí. Vamos passar. Esse é o Artíbios, que é o que, na cidade, a gente consegue ver ele comendo coquinho ali daquela, enfim, da chapéu de sol. Né? Esse é o Artíbios, é um frugívoro, apesar desses dentões aí. Esse aí é um outro morcego frugívoro, podemos passar. A carolha, que é insetívora, podemos passar. Essa aqui ela é igual um beija-flor, ela fica só de pólen, se alimenta de pólen de flores. Glossophaga, podemos passar. Outro morceguinho insetívoro, desse tamanho, do tamanho desse controle remoto. O outro morcego. O Platirrhinus é frugívoro. Esse turnira, que é pequenininho. Esse daqui foi o primeiro registro no estado de São Paulo desse morcego. Não é um morcego ameaçado de extinção, mas é muito raro e foi encontrado aqui em Bauru. Podemos passar. Vamos passar para outro grupo, os felinos. A onça parda, ela está conseguindo circular pelos plantios de cana-de-açúcar. Como a gente tinha muita criação de gado na região, os fazendeiros matavam as onças pardas por causa que elas ia atrás de um bezerro, enfim. E agora, como na nossa região a maior parte é cana, o pessoal acabou parando de matar e a população de onça parda está aumentando. A gente tem visto onças pardas, inclusive aqui na região sul da cidade, elas estão circulando toda a área rural da cidade. São poucos indivíduos, é claro, mas eles andam muito e acaba... nós tivemos o caso mais recente agora em Pirajuí, há um mês atrás, que o pessoal do Zoo de Bauru foi lá buscar essa onça e soltou aqui perto em Lençóis. Jaguatirica, nós tivemos um atropelamento ano retrasado na estrada que vai para o aeroporto. Gato do mato, muito raro. Se tiver, são poucos indivíduos ainda na cidade. O gato morisco já é um gato um pouco mais comum e que tem nas nossas matas. Essa imagem que eu registrei no Jardim Botânico aqui de Bauru. Vou passar. Temos 3 canídeos. A raposinha que anda pelos pastos, ela acabou subindo, ela tinha no sul do Brasil. Com o desmatamento ela está subindo, mas é um animal bem ameaçado de extinção. O cachorro do mato, que é já de área mais florestada. E o lobo-guará, que esse ano nós tivemos um prêmio que há mais de 20 anos a gente não via um lobo-guará em Bauru. E nós conseguimos avistar um no Jardim Botânico aqui da cidade esse ano. Enfim, está circulando aqui na região de novo, o que é muito legal. Esse aqui é uma foto minha de um atropelado numa estrada aqui, que é a estrada que liga Lençóis a Macatuba. É cana dos 2 lados, e por incrível que pareça, esse bicho estava circulando aqui, esse aqui atropelado. Vamos passar. Outros animais, a irara é um carnívoro mustelídeo que tem nas nossas matas, mas é um animal muito difícil de ser visto. A lontra ainda tem alguns nos nossos rios, e o furão é um bicho muito difícil de ver, mas é um animal que é para ter ainda nas nossas matas, porque é um animal que tem registro para o estado de São Paulo inteiro. Mas é um animal também muito difícil. Coati. Coati é um outro animal parecido com o gambá, muito prolífico, tem bandos aí de quase 70 gambás circulando nas nossas matas. E é um problema porque, por falta de predador, está aumentando muito a população de coati. Né? E o mão pelada, que é conhecido por muita gente pela televisão, que é o chamado guaxinim.
né? Esse aqui ainda tem vários registros nas matas ciliares, principalmente nas matas ciliares. É um animal muito tímido e difícil de ver. Já o coati forma grupos grandes e é um grande predador. Vamos passar? A gente sempre achou que a gente tinha só o veado catingueiro em Bauru. A gente conseguiu 2 registros legais agora desse veado aqui, que é o mateiro. Um na Estação Ecológica de Bauru e um mais recente agora também no Jardim Botânico, que é um animal bem ameaçado e que também existe nas nossas matas. Por que eu mostrei essas imagens? A gente poderia também mostrar as aves, os répteis, os anfíbios. É para mostrar que o Cerrado de Bauru não é só aquele monte de árvore que você passa o trator por cima e derruba. Eu acho que é importante a gente ter clareza que tem muita coisa vivendo ali dentro, tem uma importância biológica enorme, muita coisa a gente não conhece, tem poucos pesquisadores trabalhando nessas áreas, e a importância de conservação, dessas áreas é muito grande. A cidade de Bauru é uma cidade que, na área ambiental, ela tem pontos positivos muito interessantes. Foi uma das primeiras cidades do país a ter um Conselho de Meio Ambiente em 1984, tem secretaria desde 1992. A gente tem um monte de pontos positivos, mas a gente também tem pontos negativos. A gente devastou quase que o território inteiro, a gente ainda não trata o nosso esgoto, a gente tem ainda erosões urbanas para a gente combater, enfim, a gente tem grandes desafios colocados. E, por conta disso, é importante eventos como esse, eventos que conscientizam, eventos que trazem gente para a causa ambiental. A pauta ambiental hoje é uma pauta oficial, não é como no começo dos anos 90, onde tinha 3, 4 pessoas em Bauru esperneando para que a questão ambiental fosse levada a sério. Então, a gente tem grandes desafios colocados e que a gente precisa continuar trabalhando. Não dá mais para a gente aceitar situações como a gente tinha no passado. O cara vai desmatar, ele fala, vou limpar o terreno. Não dá para aceitar mais. As coisas mudaram, o que sobrou é muito pouco, os animais estão desaparecendo, a gente tem que saber conciliar as coisas, mas não é fácil, é um desafio essa tal de sustentabilidade. Nós temos que tratar as questões urbanas. Então, tudo isso nos impõe uma série de questões, responsabilidades, necessidades de recursos, porque sem dinheiro também a gente não consegue avançar, necessidade de diálogo, necessidade de tecnologia, que é o que essa feira também nos traz. Enfim, a gente tem um grande desafio pela frente. No mais, eu queria agora abrir para perguntas. Obrigado, gente.